Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você já ouviu falar que alguém na Bíblia se fingiu de louco para não perder a própria vida? Aí a gente pode pensar assim, né? Nossa, mas ele mentiu? Mas ele fingiu? Isso é pecado. Talvez para as pessoas muito rígidas isso possa parecer algo muito estranho, mas não foi. Sabe por quê? Esse homem que fez isso era um homem segundo o coração de Deus. Ele se fingiu de louco, ele babou, ele riscou as paredes. E realmente eu acredito que foi o próprio Espírito de Deus que deu essas estratégias aí. E às vezes é melhor a gente fingir, às vezes, alguma coisa. Até nos momentos em que nós estamos para nos aborrecer com alguém, a gente dá aquela... sai do ar um pouquinho, sabe? Fingir que... achar que... fazer de conta que não está entendendo. Ou então... que aquela situação ali é uma situação fora do normal e que a gente não tem que se envolver. Isso tudo é válido, amados. E Deus não nos condena, não. E depois que ele se fingiu de louco, ele escreveu um belíssimo salmo. E quando ele fez isso, está lá em 1 Samuel, capítulo 21, né? Ele estava lá, né? Com o rei de Ax. E ele se fingiu de louco para escapar, né, da morte, como eu falei. Eu falei exatamente o que está escrito lá. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as paredes da cidade, deixando escorrer saliva pela barba. Salmo 134. Louvarei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Os mansos. Quem são os mansos? Aqueles que não são arrogantes, aqueles que são humildes. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha que maravilha. Na hora dos nossos temores, das nossas aflições, nós buscarmos a Deus e ter a certeza que Ele nos ouve e Ele nos livra de todos os nossos temores. Olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Não é maravilhoso? Ter o rosto iluminado, não escurecido, e poder ficar livre de todas as angústias. Isso só encontramos na presença de Jesus. Aquela mulher sana, ela tinha sede. Mas a maior sede dela era do Senhor, das verdades da presença do Senhor. E o Senhor Jesus disse para ela, eu tenho, água que matará a sua sede, a água viva da vida. Vamos lá. Clamou o pobre, o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O temor do Senhor é muito importante nas nossas vidas. Não é o medo. O amor perfeito lança fora todo medo, a Bíblia já nos diz. O temor é o respeito, é saber que Deus é Deus, que deve ser reverenciado, que nós devemos temer, desobedecê-lo, pecar, magoá-lo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha como o temor do Senhor é precioso. Os filhos dos leões passam necessidade, sentem fome, mas aqueles que temem o Senhor não têm falta de coisa alguma. Uma vez eu ouvi um testemunho tremendo, lá pelo lado do Nordeste, se eu não me engano. As crianças queriam comer carne. Ela pegou o caju e fez uns bifes do caju. As crianças comeram e falaram que aquilo era carne. Cremos em milagres? Milagres acontecem, amados. Como ele disse aqui, não tem falta de coisa alguma. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Versículo 12. Quem é um homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Isso aqui é muito sério, amados. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Falar mentira, fazer fofoca, guardar de toda palavra maldita, para não abençoar as pessoas, desejar o mal.
Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justificados em Cristo, os que creem, entregam a vida a Jesus e o obedecem. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Ninguém se lembrará dos maus. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Coração contrito, arrependido, consciente de que precisa do Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Não é de uma ou outra não, amados, de todas. Ele não está dizendo que ele vai curar sempre, que ele vai providenciar todos os seus sonhos e desejos, mas ele vai te dar a paz, ele vai nos dar a paz, que vai além da compreensão humana, que só ele pode dar. Ele vai dar alegria, que não depende de circunstâncias exteriores, não dependem de aprovação de outras pessoas, não dependem do sorriso de outras pessoas, do sim de outras pessoas, não. Depende de caminhar com o Senhor, e Ele nos alegra. Ele lhes guarda de todos. Sim, muitas são as aflições do justo, essa letra aqui tá pequenininha, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Jesus não teve nenhum osso quebrado. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. É isso aí, ele resgata, ele nos tira do lamaçal, ele nos tira dos enganos, ele nos tira das nossas obstinações, quando as nossas mentes tropeçam, quando elas são enveredadas devido às circunstâncias, ninguém está livre totalmente. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. A palavra já nos diz isso. O Senhor está ali constantemente conosco, nos livrando, nos tirando, nos esclarecendo, nos mostrando. Isso é maravilhoso. Não há nada na terra que possa comprar viver na graça de Deus, na presença dEle, na companhia dEle. A cabeça de uma pessoa que tem Jesus, ela é totalmente diferente, sabe? Mas não é só daquelas pessoas que falam com eloquência, falar bem, porque eloquência é um talento, né? É uma capacidade que as pessoas têm, mas nem por isso. E às vezes Deus permite que elas até falem, mas nós precisamos ver os frutos dessas pessoas, viu? E nós vimos aí na Bíblia inúmeras, né, situações em que muitas pessoas, Judas, o próprio Judas, ele era assim, não tinha nada do que se falar dele, mas o Senhor o observava. Ele parecia justo quando ele disse, né, que Maria não deveria lavar os pés de Jesus com aquele perfume que seria um ano de salário de um operário lá de Roma na época. Mas na verdade Jesus conhecia o coração dele. Quem via, nossa, é verdade, ele está certo. Mas porque o homem se engana. Falou bonito, mas olha, atrás das palavras dele havia o que? Mentira, porque ele roubava daquela bolsa, né? Ninguém sabia, mas Jesus sabia. E logo, logo depois todos nós viemos a compreender, a ver a história em preto e branco. Amados, viver espiritualmente é depender de Deus. É abrir mão de toda interpretação humana, de todas as verdades humanas, sabe? É realmente ouvir a Deus, é dar tempo para oração, para meditação, para estar na igreja, para congregarmos, a fim de que possamos ter intimidade, ter relacionamento com esse Deus. Isso é o mais importante que nós podemos adquirir nas nossas vidas. E como Davi, Deus nos dá estratégias. Deus nos dá inúmeras estratégias, porque o Espírito Santo ele é multiforme, ele é infinitamente criativo. Então, se você tiver situações, circunstâncias, e Deus te der alguma estratégia, lembre de Davi, sabe? Às vezes nós temos que fazer certas coisas, né? Até o apóstolo Paulo falou, certa feita, né? Para ganhar as pessoas para Cristo, ele
se tornaria muitas coisas, por amor. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, eis-nos aqui mais um dia, Deus, te pedindo, Deus, que nos ajude a compreender, ó Pai, os grandes homens da Bíblia, Deus, que nos precederam e nos ensinaram muito a respeito da fé. Tira de nós todo pensamento preconceituoso, engessado, Deus, que não nos permite avançar, a crescer mais, ó Deus. Ah, Pai, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és tudo de melhor que nós temos, ó Deus. Dá-nos o conhecimento da Tua vontade, ó Deus, dia após dia, e graça, Deus, para vivê-la. Não permitais, ó Pai, que as nossas motivações sejam enganosas, ó Deus, mas que queiramos tão somente, ó Deus, pela Tua graça, sermos servos aprovados, ó Pai. Aqueles que querem de verdade, ó Pai, Te amar, obedecer, temer, ó Pai, andar contigo, que é o que mais importa nesta vida. Toma-nos a todos, ó Pai. Tu nos conheces, ó Deus, e está com cada um de nós, ó Pai. Vivemos tempos trabalhosos, difíceis, a vinda de Jesus, mais próxima do que nunca, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, não sermos aqueles, ó Pai, que estarão enquadrados quando Tu dizes que, quando Tu vieres ainda encontrar a fé sobre a face da terra, nós queremos estar entre os que têm fé, Deus. Mas para isso nós precisamos clamar, ó Pai. Nós dependemos da Tua ajuda sempre, sempre, sempre. Salva a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos inimigos também, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Compartilhe com muitos. Deixe seu like. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.